Olá, bom final de tarde de quarta-feira, hoje dia 20 de junho de 2018. A partir de agora está no ar mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Vamos trazer informações sobre o agronegócio de todo o Brasil, de todo o país, as discussões que aconteceram, que estão acontecendo nesta quarta-feira. Também as informações sobre economia. Daqui a pouquinho tem a decisão da taxa básica de juros e também a gente vai ficar sabendo como foi o desempenho da Bolsa de Valores hoje e também o dólar. Além disso, as informações do clima e as cotações deste dia 20 de junho. A partir de agora, no Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. O principal assunto que foi discutido hoje em nível de governo, também em nível de justiça no Brasil, foi a questão do frete, da tabela de preços mínimos para o frete rodoviário no Brasil. Tanto que o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, realizou nesta quarta-feira uma audiência sobre a tabela de preços mínimos para o frete rodoviário. Essa medida que é contestada na Corte. E ele deu um prazo até a próxima quinta-feira, dia 28. Esse prazo é para que os caminhoneiros, também os representantes da indústria, os representantes do agronegócio, cheguem a um consenso sobre o custo do transporte. Esse assunto é importantíssimo porque os dados mostram que muitas instituições, muitos setores, têm dito que estão sofrendo aí alguns prejuízos em função da paralisação dos caminhoneiros, principalmente pelo fato de que a tabela de preços mínimos para o transporte no Brasil ela é positiva para os caminhoneiros, mas quem paga o frete, os produtores estão dizendo que o valor subiu muito. Isso então gerou muitas discussões. Após ouvir representantes dos caminhoneiros e também das empresas, então ficou acertada essa nova reunião que vai acontecer no dia 28. E até lá, as duas partes vão tentar um acordo em torno de uma tabela de preço de frete para apresentar em juízo. Neste período, não vai ter paralisação dos caminhoneiros, assim foi definido, e vai ser também mantida a decisão da semana passada, que suspendeu a tramitação de todas as ações que questionam a constitucionalidade da medida provisória número 832, um assunto também que foi aí o final nessa reunião que teve o ministro do STF, Luiz Fux, com esses representantes dos caminhoneiros. Também participou a Procuradoria-Geral da República, a procuradora Raquel Dodge. Sobre esse assunto ainda, o frete, o preço mínimo, a tabela de preço mínimo para o frete no Brasil, representante dos caminhoneiros autônomos nessa audiência que aconteceu no STF, Wallace Landim, o conhecido chorão entre o meio dos caminhoneiros, que representa então esta classe, afirmou que a proposta de uma tabela de referência, como defendido pelas entidades empresariais, nas palavras dele, não resolve o problema da categoria. Ele disse: nós buscamos o preço mínimo, o governo tem de manter a palavra para a categoria. Garantiu que ia ajudar no preço mínimo. Se não tiver, disse ele, a categoria vai deliberar alguma coisa. E ressalvou que não pode afirmar se haverá ou não nova paralisação. Todas essas reuniões e a tentativa então de chegar a um acordo é justamente para isso, para evitar uma nova paralisação que, quando aconteceu da primeira vez, mostrou-se aí o quanto foi prejudicial para a cadeia produtiva e também para os consumidores. Tanto que o chefe da assessoria jurídica da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o Rudi Ferraz, disse que o setor está amargando aí um prejuízo de R$500 bilhão por dia com a indefinição do preço do frete. Por isso, a decisão que foi tomada hoje pelo Supremo Tribunal Federal, a entidade diz que é urgente. O prejuízo só com o milho é de R$10 bilhões, afirmou, repetindo dados divulgados pela entidade antes. São 60 navios parados, disse Rudi Ferraz. Ele disse também que a entidade vai tentar dialogar e encontrar uma tabela de consenso para o frete até a semana que vem. Se não houver consenso, disse ele, vamos insistir na apreciação da cautelar. Sobre esse assunto ainda, a tabela dos preços mínimos do frete, tem uma informação relacionada ao feijão e ao arroz. Segundo também a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, ela apresentou dados de suas filiadas
segundo os quais esse tabelamento do frete tem causado um aumento no preço do arroz, também do feijão, diretamente na mesa do brasileiro. Segundo a CNA, o aumento é entre 35% e 50% no frete do arroz e provoca uma alta de 10% do preço ao consumidor final. No caso do feijão, o reajuste pode chegar a 20% de acordo com a entidade. Então, essas as informações que temos de hoje, aí, as discussões em torno do tabelamento mínimo do frete no Brasil. Vamos agora falar sobre um evento que vai acontecer na cidade de Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul. Esse evento é bem interessante e para a gente discutir sobre ele, a gente tem um convidado, professor da Universidade de Passo Fundo, Benami Bacalchuk, porque ele vai trazer aqui as informações sobre o evento, o lançamento do chamado Programa Planejamento Estratégico Diagnóstico Rural e vai ter uma palestra chamada Boas Práticas de Gestão e Sucessão Familiar, Sucesso nas Empresas Rurais. Esse evento vai acontecer no Centro de Eventos da Universidade de Passo Fundo e ele vai começar às 19h30 de amanhã, quinta-feira, dia 21. Por isso, então, quero agradecer o convite, a aceitação do convite do professor Benami Bacalchuk para vir aqui explicar para a gente, né, que evento é esse, o que vai ser discutido. Inclusive, o professor estava me explicando antes, numa conversa que nós tivemos, que esse evento e também essas discussões que vão ter, elas são fruto de uma pesquisa que foi realizada em Passo Fundo, né, que depois eu quero saber do professor se a gente pode obter aí dados dessa pesquisa que podem se aplicar no Brasil inteiro. Professor, muito obrigado por ter vindo. Bom, primeiro, muito obrigado por me convidarem, por me terem aqui. É um prazer estar com vocês. Uma boa tarde aos que acessam esse programa, que eu acho extremamente importante. As formas de informação cada vez estão mais acessíveis e mais fácil para o usuário saber o que está se passando. Bem, nós estamos chegando, digamos assim, num dado momento de um planejamento bem antigo. Nós começamos, infelizmente, há bastante tempo e as coisas andam devagar para um tema de extrema importância, como o planejamento estratégico de um sistema produtivo. O que nós temos, de fato, desde 2009 começou a se debater sobre a importância de nós definir atividades prioritárias para o desenvolvimento do agronegócio em Passo Fundo e entramos em debates do tipo assim, que adianta nós inventarmos o que o produtor e o que o consumidor precisam? Será que não vamos conversar com o produtor primeiro? Então, em 2012 nós montamos um projeto, esse projeto foi ao campo, nós entrevistamos 30% das 866 famílias de produtores do município, com um questionário pesado, mais de 200 perguntas, tentando identificar qual é a percepção dele, qual é a estrutura dele, qual é a forma de exploração da propriedade dele e qual é o sonho que ele tem sobre o futuro do negócio. Isso inclui desde quais são os produtos que ele quer explorar, o que ele espera que ele fará, dar continuidade ou não ao seu processo e quais são realmente as dificuldades que ele tem. E ficou bem claro, há um problema claro de capacitação. Nós não estamos dizendo que o produtor não sabe, mas nós estamos numa evolução de processos, uma velocidade muito grande, e o produtor deixou bem claro, ele precisa aprender e fazer gestão. Ou seja, ele não seria alguém que vai lá trabalhar com ele, mas ele entender, ele saber, ele conhecer. Cristiano, nós temos uma realidade preocupante. Em primeiro lugar, 80% dos produtores de Passo Fundo têm áreas pequenas, portanto, ele não tem recursos para contratar serviços na forma que nós imaginamos. Eles aceitam o conceito que uma Emater é uma prestadora de serviço, eles aceitam que uma cooperativa tem que dar apoio, mas eles são muito pequenos. A média dos nossos produtores é 10 a 20 hectares. Nós podemos ter 20% dos produtores com áreas muito grandes em Passo Fundo. Talvez eles tenham 20% e 80% de toda a área. Mas nós temos uma população significativa em que participa muito mais das demandas urbanas. Quem trabalha muito mais com o muito básico, com aquelas coisas do todo dia, é a pequena agricultura. Sim. Só que eles estão tentando imitar a grande agricultura. Será que uma propriedade com menos de 20 hectares poderia estar plantando soja e milho? Seria competitiva?
Lembra? O fato de ter uma pequena propriedade não significa que tu não precise de um mínimo para viver. Faça um cálculo bem simples, o custo de produção, mais o potencial de renda, mais mercado, quanto sobra? Não sobra um salário por pessoa na família, sendo que nós estamos falando de famílias com 3, no máximo 4 pessoas hoje no meio rural. Quando eu era jovem, tinha-se 7, 8 filhos, porque filhos eram mão de obra. Hoje, a mão de obra está urbana, os filhos foram embora, e quando tu pensa nesse conceito, eles querem voltar na pequena propriedade para fazer trigo e soja como o papai faz, não vai funcionar, e eles têm consciência disso. Professor, onde é que está o mercado para esse tipo de produtor? O grande produtor, ele faz produção grande para exportação, enfim, já tem um mercado praticamente definido, pronto. E esse pequeno produtor, essa maioria, então, o professor disse que o mercado está onde? O mercado está na própria comunidade, lembra? Nós não comemos milho e soja, nós comemos frango, nós tomamos leite, nós comemos ovos, nós comemos carne de gado, suínos. Agora, onde é que está a grande participação na comida do dia a dia? Fora arroz que vem de grandes propriedades, feijão, hortaliças, frutas, vem de quem? De pequenas propriedades, tubérculos vêm de pequena propriedade. Essa é a alternativa para essas propriedades. Nós temos propriedades que não têm escala, não têm tamanho para ter uma rentabilidade grande produzindo soja e milho, mas, no entanto, teria uma renda incrível produzindo aves, produzindo leite, produzindo hortaliças, frutas. Esse é o caminho. E onde é que está o mercado? Todas as residências de Passo Fundo, que imaginam que o agronegócio é um grande negócio que exporta produtos, a grande parte do negócio econômico é o que sustenta o equilíbrio social urbano. Como é que eu faço o custo do consumidor que está na cidade ser compatível com o salário que eles ganham, com alimentos básicos baratos? Esse é o grande desafio dessa propriedade rural que tem em Passo Fundo e pode representar uma substituição sazonal, ou seja, em cada estação, de uma grande parte do que vem de fora. Certo. Me mostra quanto tomate nós comemos, quantas alface nós comemos, quanta batata nós comemos. Certamente nós não podemos tentar sustentar um negócio em que todo tomate, toda alface, toda batata venha de Passo Fundo, porque nós queremos comer tomate, alface e batata todos os dias, independente de ser estação de produção ou não. Mas nós temos que ter um período em que a oferta seja a nossa. Porque nós temos... Uma das coisas que o meio urbano não entende, que a renda rural não se isola no meio rural. A renda rural consome nos empreendimentos comerciais normais do meio urbano. O próprio apoiador desse projeto é um indivíduo que trabalha com imobiliária. Ele precisa vender terrenos, casas, alugar. São pessoas que têm, quem vai consumir isso? Quem tem renda. Como é que tu faz essa renda? Cada vez que nós olhamos para o meio rural e criticamos, nós temos um meio rural que exporta um monte de coisa e cada vez é mais dependente de insumos modernos. Olhem, a produção e transformação dos insumos modernos é no meio urbano, que vai ser aplicado no meio rural, que vai pagar por esse produto, que vai gerar renda, que vai empregar pessoas para continuar o ciclo. Essas pessoas que têm renda compram no meio rural, ou seja, nós criamos um ciclo. E o nosso objetivo com esse evento, Cristiano, é fazer o produtor entender que não se toca a lavoura de ouvido. Por mais experiência que ele tem, nós estamos respeitando essa experiência. Existem algumas coisas fundamentais. Quando tu for na gestão da propriedade, tu não tem limitado a uma propriedade que tu tem que fazer uma gestão financeira. Tu tem que fazer gestão de pessoas. Tu tem que fazer gestão dos processos. Quando eu falo processo, como é que tu vai entrar com a máquina na lavoura? Em que estado está a tua máquina nesse momento? E agora nós temos que fazer gestão de sucessão. Quem vai continuar? Como é que eu vou estimular meu filho a voltar e ser criativo? Segundo desafio maior, talvez de todo, que nós temos preocupado. Será que o fato de nós termos um sistema produtivo motivado, nós temos um sistema econômico, comercial, também empreendedor, será que o urbano está enxergando? Por um pouco, existem oportunidades em Passo Fundo. O resultado é o nosso diagnóstico que está disponível, tem um livro publicado, está disponível de graça no site da editora da UPF, está lá.
diagnóstico do município de Passo Fundo, também claramente acha isso no setor, a exceção da agronomia. Se não acharam que o diagnóstico, procura por Benami Bacalchu, que está lá, o meu nome comum dos autores, e é simplesmente baixar. É um produto de 200 páginas, ao invés de 100 páginas, totalmente colorido e totalmente PDF, ou seja, grátis. Então quer dizer, professor, que essa discussão ela é para o setor produtivo, aquele que trabalha no meio rural e também aquele que trabalha no meio urbano. E essas informações deste evento são para esse tipo de público. Eu acho que, principalmente, motivar o meio urbano, saber que o nosso meio urbano tem potencial e que está pronto para isso. Eu estava discutindo agora frete. O valor do frete, o custo real, é a verdade. Quem define realmente quanto vai se pagar? Oferta e demanda. Produtos agrícolas é realmente o custo de produção ou oferta e demanda. Como é que tu tens uma oferta baixa que faz com que tu tenha que diminuir o preço? Tu tem que melhorar a eficiência. Isso é gestão. Então, a nossa preocupação é que o produtor tenha habilidade para se preparar para o mercado que potencialmente é demandante. Certo. O que ele tem que ter é a oferta adequada. E não é com preços baixos, é com qualidade desejada pelo mercado. Então, quem quiser participar pode buscar mais informações aonde, professor, e por favor, passe o serviço do evento. O primeiro dia do evento vai acontecer amanhã à noite, às 19h30, no centro de eventos da UPF. Vai ter uma das salas abertas, de graça. A única coisa que nós queremos é que se inscrevam na entrada, para nós ter um ponto de referência, um endereço para que nós melhoremos o material conforme vai evoluir o processo, conforme isso tornar necessário. Também nós temos uma expectativa que possa vir umas 400 pessoas, um desejo que além dos produtores, que nós estamos realmente fazendo um esforço para que eles de fato venham com a ajuda das instituições, da Sicredi, Sebrae, Emater, Europa, UPF, Prefeitura Municipal, Sindicatos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, ou seja, esses são os com o Conselho de Desenvolvimento Agropecuário de Passo Fundo, eles vão fazer esforço para que nós tenhamos um volume maior de produtores. Fizemos uma reunião curta o suficiente para não ser desestimulante, para que eles se entusiasmem, porque a motivação vai ser mais eventos, e daí vão ser pontual, produções específicas, habilidades específicas, gestões distintas. Mas nós também precisamos que os investidores, os empreendedores de Passo Fundo vão lá verificar. Existe de fato o potencial que o diagnóstico apresentou, que o Benami está dizendo que tem. Nós precisamos que a sociedade tenha essa curiosidade e comece a apoiar o que é seu. Nós não temos que depender da sociedade. Passo Fundo não teria o que comer se não tivesse onde buscar lá fora, porque não respeita o que é produzido aqui dentro. Professor Benami Bacalchu, da Universidade de Passo Fundo, muito obrigado pela sua presença e bom evento. Prazer é meu, estou esperando todos vocês lá, pessoal. Não se acanhem, se faltar espaço, nós damos um jeito. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. Quero continuar falando sobre o agronegócio, mas antes quero te lembrar, te dar uma dica. Se você quiser diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, você pode saber mais sobre o mercado imobiliário, por exemplo, com uma das maiores empresas do segmento imobiliário no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Acesse bortoliniimóveis.com.br. Quero passar informação aqui relacionada a assuntos mais do agronegócio, porque tem ainda algumas informações de assuntos que foram discutidos hoje. Por exemplo, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ele está tentando levar aí os produtos do Brasil para mercados como, por exemplo, a Europa e agora a Rússia. Portanto, em outros mercados também. Ele estava hoje indo em caminho de Joanesburgo, na África do Sul, e ele está apostando aí nas conversas preparatórias da chamada 10ª cúpula do BRICS, o grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, para dar mais um passo na direção do fim do embargo russo à carne suína e também bovina do Brasil. As restrições anunciadas sob o argumento de que haviam sido encontradas substâncias como estimulantes dos produtos brasileiros exportados para a Rússia já duram quase 6 meses. E ele disse que todos esses pleitos foram atendidos, eles estão vigentes antes de embarcar aí para essa viagem importante que ele está fazendo. Outra frente que o ministro da Agricultura pretende enfrentar durante as reuniões preparatórias tem como alvo os representantes do governo chinês.
o ministro disse que acredita numa solução próxima sobre a questão da sobretaxa imposta ao frango brasileiro no início do mês agora de junho. Nos próximos dias, então, técnicos chineses vão chegar ao Brasil numa missão para avaliar números e também devem visitar 3 plantas da produção brasileira. Em relação ao preço do leite, deve subir 7,7% no Mato Grosso do Sul. Ele deve chegar ao valor de R$ 1,1227 o litro no mês agora de junho. A previsão é do Conselho Paritário de Produtores e Indústria de Leite, a Conceleite, em Mato Grosso do Sul. E ele está no mais recente boletim rural do sistema FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, que foi divulgado nesta quarta-feira. E o preço do milho subiu pelo 4º mês consecutivo em Santa Catarina no mês de maio. Quem passou essa informação em nota foi a Secretaria da Agricultura e Pesca. No mês passado, a cotação ficou em média R$ 35,58 a saca ao produtor. Um valor 4,84% sobre abril e 51,2% em relação ao igual mês do ano passado. Também a Companhia de Alimentos BRF passou uma informação de que vai conceder férias coletivas em 4 unidades da empresa localizadas nos estados de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul. Ao todo, 5.600 funcionários vão ter as atividades suspensas nas linhas de produção de frango. Segundo a empresa, a decisão leva em conta a necessidade de ajustes para atender então a atual demanda, que foi agravada aí pela, segundo a BRF, greve dos caminhoneiros, que parou o tráfego de cargas por mais de 10 dias no fim de maio. As unidades vêm sendo notificadas das férias desde a última segunda-feira, dia 18. E o Ministério da Agricultura lançou hoje o Plano Nacional para o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Feijão e pulses, como são chamadas as leguminosas secas. Em nota, a pasta diz que as metas do plano são ampliar em 5 quilos per capita por ano o consumo de feijão no país e elevar a exportação de feijões, lentilha, grão de bico e ervilha em 500 mil toneladas anuais até 2028. O plano também prevê incrementar em 20% a produção de variedades diversificadas de pulses para abastecimento nos mercados interno e também externo. Para finalizar as informações sobre o agronegócio, olha, o plenário do Senado aprovou ontem o projeto do decreto legislativo que autoriza a venda direta de etanol hidratado de usinas para os postos. Apesar da tentativa de alguns líderes de adiar a votação, os senadores aprovaram a matéria por 47 votos a 2. O texto vai agora para análise da Câmara dos Deputados. O projeto foi apresentado depois da paralisação dos caminhoneiros contra a alta do preço dos combustíveis. Na semana passada, um requerimento de urgência foi assinado pela maioria dos líderes da casa, fazendo então com que a matéria fosse levada diretamente ao plenário. Ontem, por exemplo, o líder do DEM na casa, senador Ronaldo Caiado, chegou a sugerir que fosse retirada a urgência do projeto para que se realizasse uma audiência pública para discutir melhor o tema. Lembrando que atualmente os produtores eles não têm autorização para vender o combustível diretamente aos postos porque tem restrições da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. Mas durante a greve dos caminhoneiros, a agência autorizou emergencialmente a venda direta das usinas para os postos, mas a medida foi revogada quando a situação se normalizou e agora a discussão é para que isso volte a acontecer. E agora vamos às informações de economia. Para começar as informações de economia, eu quero falar de um índice de confiança, que é o índice de confiança do empresário industrial, que mostrou aí uma queda expressiva desde 2010, que não tinha uma queda como essa. Os dados são da CNI, Confederação Nacional da Indústria, que mostra que a paralisação do transporte rodoviário de cargas e as medidas adotadas para solucionar a crise, como o tabelamento do frete, abalaram a confiança do empresário no mês de junho. Dados da Confederação Nacional da Indústria mostram que o índice de confiança do empresário industrial teve queda de 5,9 pontos frente a maio. Ele atingiu 49,6 pontos em junho. Foi o maior recuo na série mensal que começou no ano de 2010.
Quando o indicador, só para explicar, né, o que significa o indicador ficar nesses 49,6 pontos, ele está abaixo da linha dos 50 pontos. E quando isso acontece, abaixo dessa linha de 50 pontos, porque a escala é de 1 a 100, né, há a chamada falta de confiança dos empresários. Quando tem um índice acima de 50 pontos, indica otimismo. Desde janeiro de 2017, para se ter uma ideia, o índice estava acima dos 50 pontos, mostrando otimismo, e agora, então, com esta queda expressiva, ficou ali abaixo dos 50 pontos, mostrando, então, uma falta de confiança dos empresários da indústria, segundo o empresário industrial, né, conforme dados que foram divulgados pela Confederação Nacional da Indústria. Outro assunto interessante sobre economia: o Brasil poderá ser um dos maiores exportadores de petróleo do mundo em 2026. A expectativa é do diretor de estudos de petróleo, gás e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética EPE, o José Mauro Ferreira Coelho. E essa estimativa se baseia na combinação do crescimento da produção com a falta de expansão na área de refino no país. O José Mauro Ferreira Coelho diz que o aumento da produção tem se repetido e a perspectiva é de que ela prossiga neste ritmo nos próximos anos. Estudos da empresa de pesquisas energéticas indicam que no ano de 2026 o país vai atingir 5 milhões e 200 mil barris de petróleo, óleo e gás por dia, enquanto o parque de refino tem capacidade de processar cerca de 2,2 milhões de barris. Outro dado que saiu hoje é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que é a intenção de consumo das famílias, que recuou 0,5% de maio para junho deste ano. Com essa queda, o indicador alcançou 86,7 pontos na escala de 0 a 200 pontos, mostrando então também pessimismo, né? Abaixo dos 100 pontos. E hoje o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, então vai divulgar a taxa básica de juros. Tenho aqui a informação que eu atualizei aqui, mostrando então como é que ficou, né, essa decisão, que ela saiu agora há pouco às 18 horas. Então o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu pela segunda vez consecutiva manter a taxa básica de juros em 6,5% ao ano. Essa decisão, a manutenção então da taxa básica, já era esperada pelo mercado financeiro. Vamos então agora saber e ver como é que ficou a Bolsa de Valores, né? Olha, o índice Bovespa hoje teve um dia que também ele subiu bastante, teve momentos de queda. Ele subiu quase 2% nas primeiras horas do pregão, mas depois perdeu força, chegou em um momento que ele até virou para o negativo, pressionado pelo cenário externo, com o recuo da Dow Jones. Mas durante a tarde o índice foi ganhando força e fechou com ganhos de cerca de 1% com o mercado na expectativa da decisão que foi agora, que eu divulguei agora há pouco, né, do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, da manutenção então da taxa básica de juros da economia brasileira. O benchmark da Bolsa Brasileira fechou com alta de 1,02% aos 72.123 pontos. O dólar comercial fechou com variação positiva, subindo 1,03%, cotado a R$ 3,78, R$ 3,7827. Hora agora da gente saber como é que vai ficar o clima, o tempo para amanhã. Vamos começar então com a previsão do tempo, segundo o Clima Tempo, para amanhã, quinta-feira, dia 21 de junho. A gente vê no mapa que tem ali uma chuva que está prevista a partir do sul do Rio Grande do Sul, bem no extremo sul ali da região sul como um todo. A previsão diz assim, ó, frente fria provoca aumento das nuvens e chuva já no período da manhã, na divisa com o Uruguai, e avança pelo Rio Grande do Sul no decorrer do dia, causando chuva e queda nas temperaturas. No norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, o sol predomina com alguma variação de nuvens. Na região centro-oeste agora, vamos ver como é que fica o tempo. A gente vê que para amanhã, quinta-feira, dia 21, tempo bom, né? E a previsão diz assim, ó, o ar seco predomina sobre o centro-oeste, onde o dia vai ser ensolarado e com tempo firme, sem chuva. A temperatura sobe, a umidade do ar fica baixa nas horas mais quentes do dia. Hora das cotações agora.
Antes das cotações, quero te lembrar e te dar uma dica: se você quiser diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade, saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode obter mais informações acessando o site bortoliniimoveis.com.br. Vamos então para as cotações agora de hoje. Quarta-feira, dia 20 de junho, a gente começa com a soja tonelada, né? O farelo de soja tonelada em Ponta Grossa, R$ 1.410. E o farelo de soja em Paranaguá, tonelada, R$ 1.420. Agora a saca de soja em Passo Fundo, R$ 76. Em Paranaguá, R$ 83,50. Em Rio Grande, R$ 80. E em Rondonópolis, R$ 67. Agora a saca do milho em Passo Fundo, R$ 40. Em Ponta Grossa, R$ 37,50. Em Rondonópolis, R$ 26. Agora o trigo, tonelada Santa Rosa, R$ 850. Em Dourados, R$ 1.030. E em Cascavel, R$ 1.000 a tonelada. Em Carazinho, R$ 850. Agora o arroz em casca, em Pelotas, R$ 39,10. Em Cachoeira do Sul, R$ 39,45. E em Jaraguá, R$ 37. O feijão carioca, Ponta Grossa, R$ 90. Feijão preto em Santa Maria, R$ 120. E o feijão preto em Lagoa Vermelha, R$ 120. O boi gordo agora. A arroba em Barretos, R$ 138. Em Tocantins, R$ 128 a arroba. E o boi gordo no Rio Grande do Sul, o quilo, R$ 5, cotação desta quarta-feira. O suíno vivo, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,22. No estado, média, R$ 2,80. O frango vivo, no Rio Grande do Sul, R$ 3,05. E em São Paulo, R$ 3,20. Ficamos por aqui então em mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Agradecemos a sua audiência. Lembrando que você pode sempre participar do nosso programa, pode fazer perguntas. A gente já tem perguntas que vamos responder daqui a alguns dias, buscando especialistas nos assuntos que os nossos telespectadores estão trazendo aí para a gente, algumas perguntas que a gente vai tentar responder com especialistas aqui no Destaque Rural Notícias. Lembrando também que esse programa vai ao ar ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas. Se você não consegue acompanhar ao vivo, pode então acompanhar ele gravado nas redes sociais. Também lembrando que se você quiser mais informações sobre o agronegócio, é só acessar o site destaquerural.com.br. Até amanhã, uma boa noite, obrigado pela audiência. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.